Olá, alunos do 8º ano, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mauro Farias e hoje a nossa aula aí sobre fatos e opiniões. O título, Posso argumentar? Vamos lá para as habilidades. Olha só, dá um print na tela, né? Temos muitas habilidades hoje sendo trabalhadas. O tema da aula, a diferença do fato e da opinião. Habilidades EF67 LP22, EF89 LP04B, EF08 LP03B, EF69 LP14 e EF07 LP14. A professora Silene, que é a professora titular do 8º ano, que está com vocês aqui todos os dias, está aqui ao meu lado para ministrar essa aula e eu vou participar com vocês aqui no chat, tá? Olá, professora. Olá, professor Mauro, olá, estudante, professores, professoras e todos que nos acompanham aqui na aula do 8º ano. Então, vamos aí aos objetivos, no caso, da nossa aula de hoje. Então, aí na tela para vocês. Os objetivos são compreender a importância da argumentação e da organização textual de um artigo de opinião, produzir artigo de opinião, observando suas características linguísticas, textuais e discursivas do gênero, bem como o tema proposto. Tá? Então, essas aí são as habilidades nossas desse dia. Vamos voltar e retomar a questão do artigo de opinião. Agora, próximo slide aí já começa com essa questão. Será que ele sabe, lembra da questão do artigo de opinião? Então, vamos lá para a interação. Bom, primeiro, será que existe alguma diferença ou semelhança entre essas palavras, na verdade, no contexto das ações? Existe alguma diferença entre opinar, discutir e argumentar? Então, vou dar 1 minuto e meio, porque eu quero que vocês coloquem aí. O que vocês pensam? Será que argumentar é diferente de discutir? Argumentar é diferente de opinar? Então, 1 minuto e meio e vocês justifiquem aí, por favor. Vamos lá, 8º ano. De volta com a participação dos alunos, né? A aluna Rebeca diz o seguinte, existe, cada um tem o seu argumento. A aluna Júlia, na minha opinião, sim, são aspectos diferentes um do outro. A aluna Fabi, da Proângela, dizendo, complicado, mas acho que sim, é complicado. Tem que fazer as análises aí, né? A aluna Afonso dizendo, existem semelhanças, né? Entre eles, então já mostrou que são diferentes e que existem semelhanças. O aluno Igor de Souza, argumentar, dar opinião e argumentos para tentar convencer uma pessoa. Opinar só é dar uma opinião. Então, ele está tentando analisar aqui, já descrevendo. Será? Qual é a diferença, hein, Pro? Ótima participação. Então, eles já tentaram ou conseguiram até mesmo, né, fazer essa relação. São palavras verbos que no sentido aí, eles têm o mesmo contexto, mas eles têm um embasamento um pouco mais aprofundado em alguns. Então, já para facilitar, eu gosto de referências, eu peguei a referência do dicionário Aurélio, está o seguinte, sobre opinar. Então, vamos discutir aí se realmente são semelhantes ou não. Segundo o dicionário Aurélio, opinar é emitir opinião, dar parecer, expor o que a pessoa pensa. Já discutir é apresentar questões acerca de alguma coisa, é questionar. E já, então, ele dá 2 exemplos aí da questão de discutir.
pode ser utilizado no sentido de você colocar algo para se debater, no contexto, por exemplo, há uma situação na nossa escola que precisa resolver, então vamos discutir, então essa é a questão de discutir, chegar em um senso comum ou um acordo, ok? E também depende do contexto, a palavra também pode ser usada no sentido mais pejorativo, que é naquela questão de brigar, né, levar em discussões, até mesmo no contexto de agressão. Então, tem esses dois contextos no dicionário, e já a palavra argumentar, né, o verbo, é usado na seguinte situação. Se diz para contrapor razões através de raciocínio lógico. Então, a palavra argumentar, ela já acrescenta algo aí, ó. Precisa ter um raciocínio lógico para você debater as suas ideias sobre determinado assunto e seu ponto de vista. Então, podemos falar que elas são semelhantes, sim, mas o contexto do argumentar, ele vai além, ele tem um embasamento e você leva a pessoa numa questão de raciocínio lógico, explicando o seu ponto de vista. Tem mais alguma questão aí, Mauro? Não, estão todos aqui, acho que ouvindo a explicação e fazendo as suas análises, né? Ótimo, então a definição do dicionário é essa, e realmente, né, quando nós pensamos, opinamos o tempo todo. Ah, você acha que hoje o dia está bom, ruim, sol, então qual o contexto? Ok. Aí você discutir, é colocar um assunto em pauta, e argumentar é você tentar convencer no contexto, levando a sua linha de raciocínio, o porquê. Então, muito bem, eles estão ótimos aí. Dentro desse contexto, no caderno do aluno já tem uma atividade, tem um texto aí que eu vou precisar da ajuda do professor Mauro, tá? Eu vou passar na tela, então vamos fazer a leitura desse texto que vai discutir aí uma questão. Vamos prestar atenção para ver qual é a questão que está sendo discutida nesse texto. Muito bem, vamos lá então. O texto é: distinguir fato de opinião é imprescindível para a democracia. Segundo Lins da Silva, atrelar fatos a opiniões pessoais de jornalistas decorrentes do uso de mídias sociais aumenta a confusão do público e prejudica a democracia. Em uma conferência digital promovida pela Think Central of Study of Financial Innovation, dois renomados jornalistas que exerceram cargos executivos, Lionel Barber, que dirigiu a redação do Financial Times, e Will Lewis, ex-chefe da Dow Jones e The Wall Street Journal, expressaram preocupação com o uso impróprio, como chamaram, das redes sociais por jornalistas, em especial pelo compartilhamento de opiniões pessoais. Então, neste momento aqui está a introdução da manchete, da notícia que foi divulgada. Dessa primeira parte, então, vou explicar, porque teve muitas palavras aí em inglês. Então, alguns jornalistas em uma confederação, numa reunião, estavam falando sobre o jornalista mesmo em si, se ele deve falar, emitir opinião no que ele está falando aí, nos fatos, né, no caso no contexto ali. Então, nós já sabemos que é sobre isso. Será que toda notícia é imparcial ou não? Nós vamos discutir mais para frente, mas nesse primeiro momento, só para contextualizar aí. Agora eu vou, de fato, ao que aconteceu e ler o restante do texto. Vamos lá, na tela para vocês, e eu vou continuar a leitura. Na coluna desta semana, Lins da Silva comenta que a prática pôde aumentar a confusão que o público faz com frequência entre o que é notícia e fato divulgado pelo veículo jornalístico e o que é agenda política do próprio veículo ou dos jornalistas que trabalham nele. Tal confusão, segundo o colunista, deriva do consumo de informações através de mídias sociais, estratégia adotada por muitos jornais em que a informação jornalística é consumida através de posts, na maioria das vezes sem distinção entre reportagem e artigo. Para Lins da Silva, o jornalismo da atualidade precisa trabalhar com mais distinção entre o fato e opinião, a fim de permitir o desempenho do pensamento crítico do público. Continuando. Aí vem a fala dele. No mundo contemporâneo, mais do que nunca, é importante que os fatos, que a verdade factual seja respeitada e seja identificada. Inclusive, para tentar furar as bolhas que são formadas nas plataformas de mídias sociais, em que apenas as pessoas retroalimentam a sua própria opinião e não se expõem a pontos de vista diversos, portanto, não pensam criticamente sobre aquilo que acreditam e radicalizam nas suas posições ideológicas e políticas.
Ok, então, primeiro passo. Esse texto ele está no caderno do aluno, volume 2, já na página 5, como está mencionado aqui. Então, o aluno já tem acesso a esse texto, e se não tiver, nesse momento, está aqui. Tudo bem? Então, sobre a questão aí da discussão. Então, dessa conferência, eles falaram que muitos jornalistas, na verdade, quando vão emitir uma notícia, né, um fato que aconteceu, algo que fato, nós falamos que é algo verídico, algo que aconteceu, algo que é comprovado ou palpável, né, nesse sentido. Esse jornalista acaba falando mais do que deveriam, o jornalista, no caso. E outra coisa que eles comentam aqui, nessa fala dele, que nós podemos pegar aí o contexto. Será que existe notícia imparcial? Então, esse é o fato aí para analisarmos aí. De acordo, então, com esse texto, ficou bem claro. Agora tem uma questão. Eu vou dar 1 minuto e meio para vocês pensarem a respeito dessa questão. Será que toda notícia é imparcial? E nesse contexto dos jornalistas aí, eles viram alguma diferença? Então, 1 minuto dá para vocês responderem. Eu vou colocar a pergunta na tela e vou comentar sobre ela. Então, vamos lá. Então, a seguir, então, nós lemos esse texto. Agora, responda aí se você não está ainda com o seu caderno, né? De volume 2, o Caderno Aprender Sempre, responda direto no seu caderno. O texto apresenta uma crítica do autor. Ah, tá. Até aproveitar esse contexto e falar assim, ó, já temos aí uma afirmação. Você já sabe que o texto tem uma crítica. Qual é essa crítica? O que ele está criticando e por que ele está criticando? Eu já dei aí algumas dicas, porque como o texto é curto e eu queria ver realmente a participação de vocês, já dei umas dicas aí. Então, 1 minuto e eu quero ver o que o texto está criticando e por quê. Vamos lá, de volta. Olha a participação dos alunos. A aluna Fabi dizendo, ele está criticando os jornalistas. A aluna Laura, ele está criticando alguns tipos de jornalistas e seus modos de publicações. Vamos ver mais aqui. Aluno Nicolas falando, o autor critica a opinião pessoal do repórter. Não sei se é exatamente isso, mas tá dentro do assunto, né? O aluno Jonatas dizendo o seguinte, criticando jornalistas, a postura de alguns jornalistas, né? E por aí, ó, a aluna Camille dizendo, ele está criticando os jornalistas. O aluno Nicole dizendo, notícias imparciais. Só fazer uma observação, já que eu estou lendo as respostas, tem duas coisas aí, né? A questão da notícia imparcial, ela não existe notícia imparcial na teoria, tá? Porque a notícia ela tem que ser em cima de fatos. O que ele está dizendo que foi abordado aqui no texto que a professora leu, a mistura que os jornais fazem na divulgação dos textos. Mistura nos posts opinião do jornalista e fatos, que isso não deveria acontecer, isso está bem distinto. Então, gera uma confusão em quem lê, né? Então, ele está criticando isso, esse embaralhamento, né, dos textos nas redes sociais. Então, a gente fica na dúvida, né, eu estou lendo algo que é fato ou estou aqui lendo a opinião do jornalista? Isso no jornal físico é muito claro, é muito separado, é bem desmembrado. Já na rede social está causando algumas confusões e alguém está se aproveitando disso, né, também. Exato, e é interessante que eles colocaram alguns, e essa palavra é sempre muito bom colocar, porque não são todos, são alguns, embora nós já comentamos e sempre vamos falar que nenhuma notícia ela é realmente imparcial, não é neutra, vamos assim dizer, porque ela sempre vai ter as características ali, a ideologia, o pensamento do veículo que está publicando, né? Isso é fato, como diz, fato é algo comprovado, não tem como mudar isso. Então, quer dizer, uma empresa que tem um tipo de pensamento, ela não vai publicar, ela pode publicar naquele contexto, mas ela vai puxar, vamos dizer assim, buscar a linha de raciocínio, né? Talvez, né? né? O raciocínio
raciocínio lógico ou os argumentos, vai buscar embasado no que a pessoa acredita. Sim. Assim é o nosso texto argumentativo. Nós vamos buscar embasamento no que acreditamos, nos nossos princípios, valores, enfim, nesse contexto aí. Então, nada é imparcial. Sempre tem uma pitadinha ali do contexto, do ponto de vista da empresa. E eu acho interessante que alguns colocaram, como eu falei, alguns, porque não podemos generalizar de modo algum. Então, sempre todo texto argumentativo, embora seja sua opinião, não podemos generalizar, tem que ser assim, é desse jeito. Não. E o que está, a briga ali, a questão, é que alguns, segundo ali a conferência, eles pegam já de algum outro canal de notícia, no caso de alguma rede social, e postam informação em cima daquela rede que já tinha falado algo. Falou algo, eles vão postando. Talvez não tenha essa questão de verificar exatamente, com profundidade. Até porque se trata de uma notícia, não de uma reportagem, que até nós fizemos essa distinção aí. A notícia, ela acontece no momento, a pessoa divulga, e a reportagem, ela já é mais trabalhada, a reportagem é divulgada com mais tempo. Às vezes, até na reportagem, eles colocam alguns gráficos, fotos, tem trabalho até de campo, às vezes o repórter vai até o local onde aconteceu tal situação, ele explica como aconteceu. Então, a reportagem é elaborada, e a notícia, por ser algo rápido, então, às vezes, acontece de viu uma publicação e começam a disseminar, a publicar e outras vezes. Então, vamos à resposta aí para não perder a linha de raciocínio. Olha lá. Então, a resposta aí para vocês. O que está acontecendo? Eles estão criticando a dificuldade que o público tem em distinguir notícia de opinião. Por que está acontecendo toda essa situação? Porque, segundo ele, as mídias sociais precisam também ser imparciais em suas publicações. Então, muito bem. Ótimo, eles conseguiram verificar isso. Agora, para a segunda questão aí. Vamos lá na tela para vocês. Tem a questão e 1 minuto aí, por favor, para vocês enviarem as respostas. Vou ler. É possível afirmar que o autor do texto defende um ponto de vista? Apresente-o. Então, assim, da maneira que vocês quiserem colocar com a fala de vocês, não tem problema. Então, coloque aí o que é o argumento dele, se tiver, se você acredita que tenha, coloque aí como que ele fala essa situação. 1 minuto. Aluno Igor de Souza dizendo, sim, pois o autor tenta lhe convencer que o livro que ele fez é bom. Aluna Laura dizendo, sim, pois ele colocou a sua opinião sobre alguns tipos de jornalista. Vamos mais aqui. Aluna Samuel dizendo, sim, já que ele apresenta a sua opinião. As participações dos alunos sobre a questão do ponto de vista, né? Do autor, só que eles não apresentaram qual que é, né? Qual é a parte do texto ali que é o ponto de vista. Ótimo, mas eles conseguiram perceber, isso é importante, que ali tem argumentos, ou que ele está defendendo uma ideia, no caso, o ponto de vista dele neste momento. Então, vamos à resposta na tela, e após a leitura da resposta, nós iremos comentar um pouquinho mais. Então, na tela aí para vocês, vamos lá. Então, sim, aí eu coloquei o trechinho aí, e algumas partes em destaque, vamos lá. No mundo contemporâneo, mais do que nunca, é importante que os fatos, que a verdade factual, ou seja, a verdade, algo que não tem como negar, seja respeitada e seja identificada. Aí ele dá mais um argumento, inclusive para tentar furar as bolhas que são formadas nas plataformas de mídias sociais, em que apenas as pessoas retroalimentam a sua própria opinião e não se expõem a pontos de vista diversos. Portanto, não pensam criticamente sobre aquilo que acreditam e radicalizam nas suas
nas suas posições ideológicas e políticas. Então, eu grifei para vocês aí, inclusive, então ele está falando, olha, inclusive, tenta ainda, nesse contexto, alimentar e expor. Ele diz assim, que alguns jornalistas aproveitam esse momento para expor a sua opinião. É errado? Não é, mas aí acaba causando uma certa confusão no telespectador. É isso que ele diz aí nesse momento. Ele não passa só, hoje ocorreu isso. Não, ele fala, hoje ocorreu isso e nós estamos inconformados. Ali então já percebe que tem a opinião da pessoa nesse contexto, ok? E quando ele fala o portanto, aí já tem aquela questão, portanto, não pensa, ele já fecha ali a lógica da conclusão. Por isso que eles não conseguem entender, porque ali tem um viés ideológico naquela questão. Então, vocês viram muito bem, conseguiram analisar. E vocês têm aí uma atividade mão na massa e vou falar com vocês sobre ela nesse contexto. Se tiver algum comentário também pode fazer. Não, tranquilo. Tranquilo? É isso mesmo, que o ponto de vista forte do texto é exatamente isso, é tratar o fato como fato. O mundo contemporâneo, né? O mundo de hoje. Então, ele traz toda essa contextualização das redes sociais, misturadas com a situação que a gente vive, e o fato tem sido deixado de lado, né? As pessoas já não tratam mais o fato como fato. Você lê uma coisa, você não fala, mas isso aqui é fato, e as pessoas questionam, né? Querem questionar. Então, tomar cuidado para tratar o fato como fato, não radicalizar nas posições, permitir que o outro tenha possibilidade de visualizar outros pontos de vista, né? Para criar o seu próprio. Então, acho que foi ótimo essa questão de apontar como que o autor defende no seu texto o ponto de vista dele. Muito bom. Ótimo. Então, agora vocês têm aí no caderno do aluno a atividade que será a produção de um artigo de opinião. E a proposta tem um tema já específico. E para auxiliá-los na questão desse tema específico, já que eu falei um pouquinho sobre pensar em post, pensar se tem realmente opinião, agora é a parte de vocês. Sim, você vai se colocar através dos seus comentários, dos seus conteúdos. Então, eu vou explicar a atividade mão na massa para vocês aí na tela. E na sequência, até para ajudar nessa atividade mão na massa que está no caderno, eu separei um vídeo. Então, vamos lá. Então, a atividade mão na massa de vocês é criarem, vocês devem criar um vídeo, vocês vão criar, na verdade, um artigo de opinião falando sobre o contexto do esporte radical. O que é o esporte radical? Você acredita que é algo bom ou não? Então, o primeiro passo é pensar sobre isso. Agora, vamos lá à leitura. Os esportes radicais ensinam as pessoas a terem coragem, a responsabilidade, dando-lhes mais segurança para enfrentar os desafios da vida. Para outros, não passa de algo irresponsável, né, de uma irresponsabilidade, um passatempo inútil que põe em risco a vida das pessoas. Então, sobre a questão do esporte, vocês conseguem pensar que esporte radical é algo bom ou ruim? Nós conseguimos passar o vídeo na tela aí? Skate, mergulho, escalada. Os esportes radicais não param de ganhar adeptos no Brasil. E para aproximar ainda mais o público dessas modalidades, uma feira em São Paulo leva os esportes de aventura para dentro do Parque do Ibirapuera. A bota e a prancha são as mesmas, mas na falta de neve, o snowboard é praticado numa rampa como esta, preparada com um carpete plástico, água e sabão. Não deixa de ser radical. É o que tem no Brasil, não tem montanha, não tem neve, então a gente está aqui se divertindo, é bem gostoso na verdade. Dá uma ralada ou outra, mas faz parte. Rodrigo e outros atletas participaram de um campeonato de manobras na 15ª edição da Adventure Sports Fair, feira dedicada aos esportes radicais. Uma forma de divulgar e valorizar a modalidade. Eles estão ranqueando a nível nacional e internacional. Então esse ranking para eles é muito importante, porque eles vão começar a ser reconhecidos a nível internacional e quem sabe algum dia poder ter nossos atletas na Copa do Mundo, né? Além de assistir a atletas profissionais, o público tem a oportunidade de experimentar um esporte diferente, como esse aqui, o stand-up paddle. A ideia é remar de pé sobre uma prancha como essa aqui, ou então uma mais parecida com a de surf. E o desafio é se equilibrar. Vamos ver se eu consigo? Na piscina fica fácil, mas o esporte se pratica mesmo no mar ou no rio. É prazeroso por isso, estar em contato com a natureza, é muito bom. No slackline, basta esticar uma fita para praticar um esporte radical. As manobras chamam a atenção do público e convidam a testar o equilíbrio. Aline andou pela primeira vez na feira e se animou com os primeiros passos.
É muito, muito divertido. Tanto que pegar equilíbrio assim é difícil, mas com o tempo você... Ótimo. Então, assim, como a proposta no caderno de vocês é falar um pouquinho sobre esportes radicais, eu trouxe esse vídeo, espero que auxilie aí. Tem outras dicas também aí, mais vídeos que falam sobre o contexto de esportes radicais. Também tem aí uma planilha, né, um quadro que eu separei, que vocês podem pensar sobre esporte radical. Qual seria o primeiro argumento, se ele é positivo ou negativo, se quem faz é uma pessoa responsável ou irresponsável. Então, tem essa planilha aí para vocês seguirem esse quadro, síntese, né, que auxiliará muito, também está no caderno do aluno. E hoje foi isso que nós vimos, o que é um fato. Fizemos a leitura então de um texto, na verdade uma notícia que fala sobre o que é fato e o que é a opinião do jornalista, e tivemos aí algumas dicas para vocês criarem aí o seu texto argumentativo que está no caderno. Então, 8º ano, muito obrigada, professor Mauro. Eu que agradeço, ótima aula. Então, até a próxima, nós daremos continuidade a esse caderno aí do Aprender Sempre. Até mais. Até a próxima, um abraço a todos.